Pessoal, exoconsciência é a habilidade natural que todos nós temos de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Vou conversar hoje com Juliano Posati, que é da Escola de Espiritualidade Círculo, produtor do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, dentre muitas outras coisas. É um prazer enorme falar contigo, Juliano Posati, para nos explicar o que é a exoconsciência, que Oi, será Pava. realidade num convívio multidimensional com seres extraterrestres e tudo mais. Seja muito bem-vindo. Oi, Pava. Obrigado. Dá pra cortar, Cortei você no meio da sua apresentação, já atropela, né? Convidado que chega botando segunda marcha, atropela o host. Eu que falei demais. Eu que falei demais. Nada. Ju, nos explica o que é exoconsciência e também aquela diferença dela quanto a... E também a diferença dela quanto à cosmoética. Pava, exoconsciência é um termo novo que está surgindo a partir da pesquisa da doutora Rebecca Hardcastle Wright, da experiência do Círculo no Brasil também, sobre um aspecto que é natural de todo ser humano. É essa habilidade natural que todo ser humano tem de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com esses seres de humanidade que são multidimensionais. Então, pera lá, vamos voltar. Sintonia é um estado de predisposição mental. Então, eu quero, eu busco, eu tenho essa disposição mental de entender que a dimensão do conhecimento não se resume só a, sei lá, você pegar um livro e ler esse livro. Existe uma dimensão do conhecimento que é acessível à nossa mente, que traz conhecimentos ou que traz saberes para a nossa estrutura de consciência que não são a estrutura pedagógica ou racional, cognoscível, natural, né? Ou natural não, mas assim, convencional, vamos dizer assim. A partir de estado de sintonia, eu consigo entrar em conexão. Então, quando eu quero, quando eu tenho essa predisposição mental, eu entro em contato com correntes mentais que representam a qualidade de valores que eu vivo. Com essa conexão, inicia, depois de um tempo, o processo de comunicação. É troca, é conversa, é intercâmbio. E aí, até esse ponto, você poderia falar para mim, mas, Posati, isso aí tá bem parecido com mediunidade, né? Isso aí é mediunidade. Sim, é mediunidade. Mas é a mediunidade 2.0 por causa desse último verbinho, cocriação. A mediunidade ela sempre foi compreendida como um aspecto de manifestação, de expressão cultural e religioso. A exoconsciência entendida como uma interação natural, madura de um ser humano livre, integrado, ela vai permitir esse estado de cocriação. Então, esse estado de cocriação, eu já não olho para a entidade como se ela fosse superior e eu inferior, como se ela mandasse e eu obedecesse. Nesse estado de cocriação, eu trabalho lado a lado, peer-to-peer, como a Rebecca Hardcastle fala nos Estados Unidos. É ombro a ombro, é parceiro. Cocriando o quê? Cocriando inovação para o mundo, uma inovação que melhore a vida de todas as pessoas. Então, se a gente pudesse olhar assim, historicamente, a gente vem de uma ideia de parapsicologia ou paranormalidade, e aí depois a gente entra na ideia de mediunidade, depois a gente entra na ideia de exoconsciência. Qual que é a diferença entre as três? A paranormalidade é essa habilidade inata que todos nós temos de entrar em sintonia com as multidimensões. Que multidimensões são essas? Qual o propósito? O que você vai fazer com isso? A paranormalidade não entra, a parapsicologia não entra nesse aspecto. Vem depois a mediunidade. A mediunidade é quando a nossa paranormalidade ela é posta a serviço do outro. Então a gente vê nos centros espíritas, a gente vê em casas de umbanda. Então essa paranormalidade é posta a serviço do outro e aí cria-se uma egrégora de serviço em torno disso. A exoconsciência é o passo 2 da mediunidade. É quando essa egrégora começa a participar da criação de projetos que vão trazer inovação para a melhoria da nossa sociedade e para a construção da nova Terra. Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa que está acontecendo em todo lugar, Pava. Isso que é o mais interessante. Todo lugar. Eu falo com
vários executivos, vários profissionais, gente que tá, não é que tá assim, que nem eu, você, a gente tem uma empresas que trabalham com espiritualidade, que produzem conteúdo de espiritualidade, então é meio natural a gente fazer reunião de pauta com espírito, né? E aí, o que a gente fala, né? Sonha, acorda com uma pauta, para nós isso faz parte do cotidiano. Mas e quando você tem um engenheiro, por exemplo, que está cuidando de uma planta industrial e que ele precisa fazer um projeto de contenção dos resíduos para anular o impacto ambiental daquilo, e ele sonha com uma solução. Ele dorme e acorda com uma solução, com insight, ele vai atrás e produz aquilo. E quando a gente está falando com um engenheiro que está pensando mobilidade pública e, de repente, ele entende que essa mobilidade pública não pode ser baseada em combustível fóssil, mas ela pode ser fotovoltaica, e aí ele vai e começa a praticar meditação, e no meio de uma meditação ele vê lá um painel, um sistema, se inspira, volta para a prancheta e cria algo novo. Tudo isso é exoconsciência. Agora, eu brinco que eu tenho percebido assim que mais e mais a espiritualidade ela está usando as pessoas que já estão exoconscientes, no sentido de eu sei que eu tenho essa habilidade e eu uso conscientemente, mas acho que mais e mais eles estão usando os exo-inconscientes. que é aquele pessoal que tem, você fala pro cara fala assim, né, esse negócio de mediunidade, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, né? Aí você pergunta, tá, mas o que aconteceu com tal situação? E aquilo? Nossa, rapaz, foi uma coisa louca. E aí o cara começa a te contar. Eu tenho vários Tive mentorados. uma ideia do além, assim. Mas literalmente do além, né? Literalmente. O que eu ia te perguntar, quando, né, tá aqui, ó, quando a população vai despertar para essas realidades, né? Porque é uma coisa muito sutil em primeiro momento. Porque a gente, quando pensa que as ideias são nossas, que tudo que tá na nossa cabeça que passa aqui é nosso, originário nosso, a exoconsciência fica um pouco interna demais, né? Mas quando essa sugestão vem do campo, vem do meio, cujo estamos rodeados de seres extradimensionais, extrafísicos, extraterrestres, mentores, espíritos que afins, né, com os nossos projetos, porque todos os projetos que a gente realiza, a gente angaria nas faixas vibracionais pessoas com o mesmo propósito e o mesmo fim, né, as pessoas ligadas na ecologia vão estar em correlação com seres do universo muito vasto, que também estão nesse prol e querem também auxiliar que a Terra avance nesse sentido, utilizando os exo-inconscientes ou exoconscientes, como tu diz, para esses propósitos. E ela me pergunta quando que as pessoas vão começar a se dar conta de que, de repente, este campo mental, campo de intuições, seja mais vasto e mais largo do que podiam suspeitar. Você sabe que um dos meus maiores professores de espiritualidade é o meu filho de 6 anos, o Lorenzo, né? Uma vez ele perguntou assim para Juliana, Tia Ju, onde mora o Papai do Céu? Na real, assim. Ela falou, bom, você já deve ter desconfiado que o Papai do Céu não mora no céu. O Papai do Céu, ele tá em todas as coisas, ele tá em tudo que é vivo, ele tá em tudo aquilo que a gente pode tocar, ele tá escondido em tudo, o Papai do Céu está em tudo. O Lourenço olhou e falou assim, entendi. Então ele tá camuflado, é isso? E aí a gente riu muito daquilo e falou, filho, o Papai do Céu tá camuflado. Eu percebo assim, Pava, essa nova consciência ou o convite que o Pai de todas as coisas faz para que todas as consciências evoluam, ele é um convite camuflado. Ele não é um convite escrachado. Então, eu acho que despertar as pessoas leva tempo, porque leva tempo para que elas percebam Deus camuflado em todas as coisas, esse convite do Criador a dar um passo, sabe, na escadinha da consciência. Mas eu também percebo que mais e mais as pessoas estão chegando a um colapso no paradigma que elas vivem. Então, vou te dar um exemplo, né? Nós estamos tendo a Great Resignation, por exemplo, a maior demissão voluntária da história da humanidade, né? Tipo, nunca antes tantas pessoas pediram demissão sem mesmo ter nada em vista. Elas pediram demissão dos seus trabalhos, alto escalão do corporativo, simplesmente porque o paradigma da empresa não faz mais sentido para elas.
Não faz mais sentido aquela correria, não faz mais sentido aquele estresse, não faz mais sentido a competição, não faz mais sentido aquela pressão da concorrência, aquele ambiente tóxico, né? Tem uma pesquisa fantástica que mostra que um ambiente de trabalho tóxico, estressante, cheio de pressão, mata tanto quanto o fumo passivo. Ou seja, prejudica, afeta as pessoas. As pessoas estão despertando aos poucos para este algo mais. Eu diria que o que leva as pessoas a despertar é uma autoconsciência do seu sentir. Então, quando a pessoa começa a olhar para os seus próprios sentimentos e ela se vê, por exemplo, infeliz, ansiosa, estressada, e ela se pergunta, tá, mas por que tudo isso? E ela começa a ir a fundo nesse porquê, ela começa a despertar. E quase sempre, Pava, quando ela entra por esse caminho, ela já está sendo acompanhada pela espiritualidade, ela já está sendo acompanhada por aquilo que eu gosto de chamar de patrocinadores do projeto da sua vida. São os caras que estão ali, estão lá, torcendo, na expectativa, naquele plano multidimensional, para falar assim, cara, vai, 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 vai! Despertou, né? E quando desperta, acho que existe uma ansiedade deles de se comunicar, de trocar ideias e tal. Agora, isso vai acontecer de uma maneira muito diferente de pessoa para pessoa, né? Eu sou uma pessoa que tem altas interações em cima da esteira, andando, tomando banho, passeando com o cachorro. Tipo, basta você estar um pouquinho ligado e as coisas vão vir. Um pouquinho perceptível, aberto, né? É, porque a gente não pensa sozinho, né, Pava? A gente não pensa sozinho, a gente acha. Muita gente vira assim para mim e fala assim, mas será que isso foi da espiritualidade ou foi coisa da minha cabeça? E eu falo, olha bem... Qual é a diferença, né? A tua tecnicamente cabeça tá fora falando, da espiritualidade. tecnicamente falando, é tudo coisa da sua cabeça. E é tudo coisa da espiritualidade. Tem aquela história, tem que viver um pouquinho mais no mundo terreno e um pouquinho mais no mundo espiritual, um pouquinho menos no mundo espiritual, um pouquinho mais no mundo terreno. Ambos são a mesma coisa, né? Não ter essa separação. Tu fez eu me lembrar de uma pesquisa muito interessante de Harvard, que saiu há pouco tempo atrás, porque tu falou sobre as pessoas no trabalho que, num ambiente estressado, num ambiente de tumulto, num ambiente que geram essas sensações, sentimentos na pessoa, a pessoa vai ser tão prejudicial quanto o tabaco, por exemplo. Uhum. E imagina só, né? É como a gente pensa num lago, que a gente joga uma pedrinha e gera uma onda nesse lago, todos os nossos pensamentos e sentimentos. Por exemplo, a gente jogou uma pecinha de raiva, de estresse, de incomodação. Essas ondas vão indo e elas não vão parar, elas não vão fazer só uma ondinha, elas vão ir ao longo de todo o lago, vai mexer todo o lago e vai fazer efeitos onde a gente nem vai ver. Ela vai reverberar em coisas que a gente nem vai ver ao longo do lago e depois ela retorna ainda por cima para nós. Essa pesquisa de Harvard mostrou que uma pesquisa com mais de 20 mil pessoas, com 12 mil pessoas, aliás. Essa pesquisa mostrou que, ao longo de 30 anos, que as pessoas que convivem, quem tem pelo menos um amigo feliz, têm a chance de 15% de ser feliz, a mais de ser feliz. A probabilidade é de 15% a mais que ela seja feliz também. Por quê? Porque ela convive com essa felicidade, ela acaba emitindo essa felicidade, a felicidade se propaga, interage com tudo que é semelhante, e aí ela retorna, por mais que ela não tenha consciência de onde essas ondas vão, elas retornam, elas interagem com tudo isso. Então, se a gente tem um amigo feliz, nós temos 15% de chance a mais de ser feliz. E, se o amigo do nosso amigo é feliz, a nossa chance é mais 10% ainda de ser feliz, por mais que a gente não conheça o amigo do nosso amigo. Só porque a gente vai acabar pegando a reverberação deste campo de felicidade. Claro, vai contribuir para o nosso amigo seja feliz, essa felicidade vai acabar vindo para nós e que nós passemos para outro, vai ser consequência. Isso nos mostra também a responsabilidade que a gente tem no meio, né? Se a gente traz coisas ruins para o meio, a gente vai fazer isso reverberar nas pessoas. E a culpa vai ser de quem? Né? Nossa, Pava, e olha, super... Quero te mostrar uma coisa, que você vai pirar dentro disso que você está falando. Oba. A gente tá começando no Círculo agora uma linha de educação corporativa, porque a gente entendeu como empresa que a gente precisa levar essas ideias que nós estamos falando para o mundo corporativo.
sem dogma, sem religião, sem nada do tipo. E sabe uma das coisas que mais me chamou a atenção? Eu estava vendo aqui, ó, no site da educação corporativa, ó, 33% dos afastamentos de trabalho por doença no Brasil são por depressão. Nossa. E já existe um gráfico que mostra que 10% da população mundial tem transtorno de ansiedade, tá? Transtorno de ansiedade sério. 54% dos profissionais, eles indicam frustração com o trabalho deles. E quase 51% vai dizer que tem dificuldade de cumprir tarefas porque falta paciência, eles não conseguem. E isso é muito impactante, porque isso está tem diretamente a ver com aquilo que você estava falando. Até 2030, as empresas, essas pesquisas já estão apontando que a depressão vai ser a causa número 1 de demissão no trabalho. Aí eu pergunto para você assim, tá, felicidade é uma questão filosófica? Felicidade é uma coisa para gente brisada, gente espiritualista? Ou a felicidade ela precisa ser encarada como o maior patrimônio da humanidade? Então, tipo assim, pô, eu tenho uma empresa, eu sou um empresário, eu sou um profissional, ou então eu tenho um departamento, sou um gerente. Eu vou fazer com que o ambiente de trabalho, que é onde a pessoa passa 1/3 pelo menos da vida dela, seja um ambiente que produza felicidade ou produza essa toxicidade, essa toxina que vai acabar matando a pessoa como um fumo passivo. O que eu vou gerar? Porque, cara, se uma empresa... A gente sabe disso, cara. Uma empresa hoje em dia, ela não pode pensar só no lucro. Claro, ela tem que pensar no lucro? Tem que pensar no lucro. Não, até se pensasse no lucro, ela teria que primeiro pensar nisso, né? Teria Justamente que para ter pensar mais em lucro. felicidade, exatamente. E assim, ó, a gente tem uma mania de terceirizar a responsabilidade. Então, mas isso é uma coisa do governo. Mas esse negócio de felicidade é uma coisa para religião, para igreja. Não, mas isso é coisa de ONG, isso é coisa de psicólogo. Não, cara, é um problema das empresas. Por quê? Na minha cabeça é tão simples quanto follow the money. Onde é que está a energia que pode mover as coisas no espaço? Que é a grana. Grana é uma energia que pode mover as coisas no espaço. Onde que está isso? Está com as empresas. Então, se a gente não pensar pessoas felizes, se a gente não pensar na economia da felicidade, se a gente não pensar em promover ambientes mais sadios, mais e mais as pessoas vão cair fora. Elas não querem, as pessoas estão procurando sentido. E eu acho que essa dor, Pava, essa dor que está assim latente no mundo inteiro, das pessoas procurando sentido, é a principal porta, o principal gatilho, a principal oportunidade que a espiritualidade tem de promover a exoconsciência, falar, ei, estamos aqui, podemos dar uma mãozinha. Com toda certeza. E por falar nisto, por falarmos em todos esses assuntos importantíssimos, esse aí é o futuro, não há dúvida. Não há dúvida. É o primeiro lugar, como tu disse. Os mentores sempre dizem, a nossa felicidade em primeiro lugar. A gente sempre deve colocar em primeiro lugar. Então a do outro, por consequência, né? Por conseguinte, a gente sendo feliz, a gente deixa aos do nosso redor felizes. As pessoas felizes fazem o que elas amam, fazem o que elas gostam, alegremente. Sairá o melhor resultado, sem sombra de dúvida. E falando sobre, então, os seres dimensionais que a exoconsciência dá, suporte, comunicação, quero que tu nos explique, do teu ponto de vista, quem são estes seres multidimensionais? Ficou com cara de... Ficou misterioso, né? Ficou misterioso, seres multidimensionais. Mas é porque foi meio de propósito. Nós também somos, né, seres multidimensionais? Somos. E aí é que tá o ponto. Somos transdimensionais, multidimensionais e interdimensionais, né? Nós somos interdimensionais porque a nossa dimensão originária não é essa, é outra. Nós somos transdimensionais porque, sendo a nossa dimensão originária outra, nós estamos nos manifestando nessa dimensão. E somos multidimensionais porque, simultaneamente, nós estamos aqui e lá. E esse entremundos é interessante, né? Agora, lá nos Estados Unidos, a primeira definição que a doutora Rebecca Hardcastle fez foi assim, habilidade inata de conexão, comunicação, cocriação com seres extraterrestres e multidimensionais. E nós fizemos essa adaptação no Brasil. O primeiro verbo foi entrar em sintonia,
por toda uma referência ao trabalho do General Show, André Luiz. O problema da sintonia ele é muito sério. É essa predisposição mental, então a gente achou que valia a pena. E no final, eu particularmente acho a palavra extraterrestre uma falta de decoro, assim, uma falta de elegância. Por quê? Porque ela parte dessa ideia geocêntrica de que a Terra é o centro e de tudo que está fora é extra. E vamos falar, é falta de etiqueta cósmica, Pava. Você não pode chegar só agora na fila do pão da galáxia e se achar a última bolacha recheada. Tipo, ó, Tu tá certo. nós Certíssimo. somos os terrestres e tudo que tá fora é extra. Seria a mesma coisa que uma carpa olhar para você e para mim em cima de um barco e a carpa cutucar a outra e falar, olha lá os extra-oceânicos. Tipo, como assim? Somos extra-oceânicos, né? Entende? Então, somos, né? tudo depende do ponto de vista, tá? Tudo bem, legal, foi até agora, mas Adorei. beleza. Realmente, olha. E eu prefiro seres multidimensionais porque, agora fazendo uma referência ao Chico Xavier no programa Pinga Fogo em 1971, o Chico é indagado ao vivo sobre... A NASA naquela época estava mandando a sua primeira sonda para Marte e havia toda uma expectativa de se encontrar os homenzinhos verdes, né? Físicos ali, que eles iam... A sonda ia passar a fotografar e eles iam estar assim lá embaixo, né? E aí o pessoal pergunta pro Chico, e aí? Nós vamos encontrar os homenzinhos verdes, né? E o Chico responde uma coisa que é genial. Ele fala assim, olha, antes da gente procurar vida em outros planetas do nosso sistema, nós temos que compreender que a vida se estende por outras dimensões. Genial, né? Genial. Genial. Quer dizer, olha, meu filho, Júpiter, por exemplo, é um planeta gasoso. Então, o corpo em Júpiter vai ser gasoso, vai ser fluídico. Não. Tem que ser carne e osso, tomar água e respirar oxigênio. Homem tomate, quer dizer, não dá. A nossa régua o buraco de fechadura da realidade, da nossa compreensão da realidade ainda é muito pequeno. Então, tem seres que são gasosos, que andam pelo universo, nem habitam planetas. Sim, pela psicografia do François Arago, do Bernard Palissy, a psicografia do Bernard Palissy lá em A Gênese, ele vai falar que o corpo dos seres de Júpiter é formado de uma matéria mais sutil do que o vapor da Terra. Então, o vapor da Terra seria considerado grosseiro perto da estrutura. Só que ainda assim é uma estrutura física. Por mais que ela seja fluídica, vaporosa, ela é física. Então, é um corpo, mas não é... A gente não pode falar que em Júpiter existe reencarnação. Talvez seria uma, sei lá... Refumaçação. Eu vou refumaçar. O professor Regasificar. Evaldo Cabral, ele cunhou um termo interessante que é a remateração. Porque quando você fala remateração, ele está dizendo de um espírito que é totalmente imaterial, mas que vai se manifestar materialmente numa atmosfera material, seja essa atmosfera material da estrutura que ela tiver. E a taxa de vibração que ela tiver. Eu entendo e percebo que o contato extraterrestre, até estava comentando outro dia com a doutora Gilda Moura, que você trouxe aqui no canal também. A Gilda é aquele Rolling Stones, né, da ufologia. E a Gilda estava dizendo, falou, olha, mudou. O padrão do contato mudou. Falou, o padrão do contato que se estudava no MIT com John Mack, dos abduzidos que voltavam com chips físicos e não sei mais o quê, e eram umas personalidades meio esquizoides, Esse padrão mudou. Houve essa geração, a geração que relatava que era raptada em corpo, que era chipada, passava por experimentos de extração de ovos, experimentos sexuais nas naves, aí a gente não sabia o que é que estava rolando, tudo parecia um vira-vira, né, essas naves. Jumi Saruman na bunda ainda não comi ninguém. Agora tu não ouve mais, né? Agora você não ouve mais. O contato evoluiu a abdução evoluiu para a experiência do contato. E qual que é a diferença?
Na abdução, o sujeito era sequestrado contra a vontade dele. No contato, existe o convite, existe a interação. Ele vai de consciência, ele vai com o corpo astral, ele vai com a consciência, com o corpo mental, mas ele vai, ele dá a permissão, ele está afim ele não tem mais medo, não é? A Gilda até relata de uma Apesar que paciente... às vezes deveria, né? Às vezes, claro, às vezes deveria. Não, mas eu estou dizendo assim, esses contatos mais exoconscientes que estão aqui justamente para fazer evoluir, né, o nosso planeta. É uma interação já mais pautada pela fraternidade. Sim, dependendo da egrégora, dependendo do local, dependendo do tipo de ser. Porque a gente sabe, por exemplo, que os contatos nos Estados Unidos, por exemplo, são contatos muito mais físicos, mais agressivos, são contatos que a tudo dá a entender que não são seres tão moralmente evoluídos quanto a gente esperaria que fossem, né? E aí há sim o risco, né? Agora, eu praticamente não é muito a minha área, esse dark side, porque basta ligar a televisão, né? A gente já tem dark side pra caramba. Mas é sintonia, né? É sintonia. A gente sempre vai encontrar a sintonia que a gente tem, vibra. Não, total. Eu acho que por isso a palavra sintonia é tão importante quando a gente fala de exoconsciência. Quer dizer, você está sintonizado com o quê? Né? Qual é a sua pauta de prioridades? Qual é a sua pauta de valores? Entende? O que você quer cocriar? Porque a gente também vê muito assim, coisa porque não sei o quê, porque eu vou criar prosperidade. E se eu sou um ser multidimensional, uma hora dessa, me dá preguiça. Eu tenho vontade de dar um pedala na cabeça. Para de pensar só em você, criatura. Pensa um pouco no outro, pensa um pouco no coletivo, pensa um pouco na humanidade. Não, o sujeito quer cocriar 6 dezenas da Mega Sena. Você fala assim, boring. E daí, depois, né? O que você faz com isso? E Ju, eu tinha aqui pra gente conversar sobre por que estão aqui estes seres. Mas a resposta já ficou implícita em tudo que a gente conversou. E outra, eles não estão aqui, estão em todos os lugares. O universo é a coisa mais populosa que existe. Então, não é estarem aqui. É da mesma forma como, não são extraterrestres. Né? Eu fiquei pensando, a gente vai lá para uma outra galáxia, encontra um ser e diz assim, tu é extraterrestre? E ele vai ter que pesquisar o que é Terra, para saber terra? se ele é de fora, né? Ele deve ser extra 1 milhão de planetas, 1 bilhão de planetas. Nós somos extra 1 bilhão de planetas. Isso que eu preferi na definição, né? Eu achei muito mais elegante colocar na definição de exoconsciência seres e humanidades. Humanidades. Multidimensionais, porque eu entendo que a humanidade se estende por outros orbes, né? Acho que o maior benefício, a maior contribuição dessa ideia de exoconsciência não é a gente entender quem são os extraterrestres, é a gente entender o que é ser humano. Porque ser humano está para muito além dos limites do planeta Terra. Quando a gente entender o que é ser humano, o que é o projeto de ser humano que tem no plano mental do todo, e a gente conseguir acessar, canalizar e manifestar esse projeto de ser humano, cara, ninguém pode prever o que vai acontecer. Abandonar, né, as inúmeras ilusões acerca de nós mesmos, até nos conscientizarmos do pleno potencial de que vós sois deuses, que nós somos deuses, criadores, é muita exoconsciência para termos. Já exoconsciência. E para encerrarmos essa nossa conversa incrível, eu queria fazer assim, que tipo de relação estes seres querem ter conosco? Bom, existem seres e seres, como a gente viu, para tudo que a gente quer no universo, a gente sempre vai ter companhia extrafísica multidimensional para tudo. Mas é claro que o nosso propósito maior como existência cósmica é chegar à divindade que nós somos. Este é o objetivo que todos os seres buscam no universo. E essa é a relação que eles querem ter conosco, né? Porque a gente também faz parte da fraternidade cósmica universal, né? Da humanidade universal. Então eles querem que a gente some a eles para somarmos em consciência, em servir, em luz, em tudo, né? Porque o desenvolvimento... Eles dependem de nós da mesma forma como nós dependemos dele. Todos somos uma comunidade, uma fraternidade, né? Então, o que eles querem conosco? Aperfeiçoar a nossa vida,
a gente auxiliar nos inúmeros serviços de despertar de consciência no universo, para que o universo se torne mais autoconsciente, nos inúmeros serviços de aperfeiçoamento da vida, da existência, de conscientizações múltiplas, das criações infinitas, no caminho a chegarmos cada vez mais à nossa essência individual e coletiva, não é? Acho que tem um ponto muito importante da gente falar, Pava, que a cooperação desses seres, ela jamais rouba o nosso mérito, jamais rouba a nossa parte, o nosso protagonismo, não é? Então, existe uma ideia de que, encosta lá porque os seres vão resolver, encosta aí porque a espiritualidade vai dar um jeito. Não, confia, entrega. Não. Esses seres não vão roubar o nosso protagonismo. Estes seres, eles estão aqui justamente para incentivar o nosso protagonismo. É muito diferente. E ao incentivar o nosso protagonismo, eles querem justamente que a gente exerça o papel da nossa inteligência, da nossa consciência. Então, eles não estão aqui para roubar o nosso papel. Eles estão aqui para fraternamente nos ensinarem, tipo, cara, se vocês soubessem tudo que vocês podem ser. Se vocês soubessem tudo que vocês podem ser. É verdade. Estão ansiosíssimos que melhoremos nossa moral para integrarmos círculos cada vez maiores no universo, juntamente com eles. Gostei dessa ideia de círculos cada vez maiores. Eu tenho um quê, assim, expansionista. Juliano Possati. Pessoal, visite o canal do Círculo. Vou deixar os links aqui na descrição, as redes sociais do Juliano. Conheçam os projetos e trabalhos dele, que são incríveis, sensacionais. E, Juliano, eu quero só te agradecer por estar aqui mais uma vez. É sempre muito bom conversar contigo. Eu que agradeço, Pavo, o convite. Um prazer ter você como amigo, como parceiro. A gente tá junto sempre, cara. Conta com a gente sempre. Digo mesmo, pode contar comigo nos projetos, sempre que precisar, estarei por aqui. Muito obrigado. Pessoal, eu espero que tu goste do vídeo, dê o like se gostar, deixe comentários, perguntas pro Juliano, porque daí ele vem mais vezes, né? Se tiver perguntas, ele vem responder. Então deixe um monte de perguntas, ajude a responder as perguntas que estiverem lá, compartilhe o vídeo com seus amigos, grupo de WhatsApp, Telegram, onde for. Porque o pessoal tem que se tornar exoconsciente cada vez mais, não é mesmo? Não dá mais pra esperar. Basta, né? Pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.